Os irmãos, com a paz do Senhor, é motivo de muita alegria, muita honra, de eu poder estar com você nessa tarde. Nós vamos nessa tarde falar um pouco sobre o presbítero, bispo ou ancião. Nós vamos estudar sobre essa chamada, sobre esse dom ministerial. Abra comigo a sua Bíblia em Tito, carta a Tito, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Amados, quando eu falo da palavra presbíteros, nós falamos de uma função que foi criada por uma necessidade. Entendeu? A igreja de Cristo ia crescendo e os apóstolos, eles iam fundando as igrejas e também ali deixando os presbíteros para orientar a igreja, para apacentar a igreja. O presbítero, ancião e o pastor, eles têm a mesma função, eles fazem a mesma coisa. Ele existe para fazer a obra do Senhor, ele existe para orientar a igreja, ele existe para a orientação do rebanho. Vamos começar a nossa lição. No início da igreja primitiva, do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas, por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbítero para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então, meus irmãos, a igreja ia crescendo, então era necessário que viesse ter obreiros, presbíteros, para ensinar os novos cristãos. Entendeu? Esses presbíteros, anteriormente, eles eram irmãos da igreja, que foram escolhidos para serem presbíteros, para que pudessem ensinar os irmãos, para que pudessem pastorear também. Vamos lá. A escolha dos presbíteros. Significado da função de acordo com a Bíblia de estudo, palavra-chave. O termo presbítero é uma forma comparativa da palavra grego prebis, pessoa mais velha. O termo presbítero significa pessoa mais velha. Como substantivo no emprego dos judeus cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formava o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo. O presbítero é um sinônimo de bispo.
entendeu? Supervisor de professor. Acredito que o presbítero, ele é o sinônimo de bispo, ele supervisiona a igreja, ele orienta a igreja, a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais, por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instituiu a estabelecer presbítero em diversos lugares, de cidade em cidade. Vejamos lá que diz aqui, Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as cidades, as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceste presbítero. Entendeu? Que apóstolo Paulo deixou uma ordem para Tito, para que ele estabelecesse presbíteros em cidade, apoiar a casa do Senhor em ordem, para apoiar as coisas em ordem, tanto no ensinamento, como estrutural, como financeiro. Vamos lá. Os presbíteros que governam o bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Cada que tem presbíteros que merecem dupla honra, entendeu? Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Funções exercidas pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. As qualidades em o Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, bispo ou anciãos. Como liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidar da igreja. A função dos presbíteros era pastoral. Eu vou repetir isso aqui, meus irmãos, porque isso aqui é muito interessante e importante. A função dos presbíteros era pastoral. Presbítero, ele é a mesma coisa de um pastor. Ele é a mesma coisa de um ancião. Presbítero não está a menos do que o pastor, abaixo do pastor. Presbítero é uma função do presbítero. Pastor é uma função do presbiterado. Tem igrejas que têm presbíteros regente, que cuida da parte da administração, e presbítero docente, que cuida da parte da palavra. Mas os dois são pastores, os dois são servos, os dois são iguais, os dois trabalham para o reino, porque Deus chamou cada um segundo o seu chamado. Tem obreiros que são melhores na palavra, no ensino. Tem obreiros que são melhores na administração. Tem obreiros que são melhores na visita. Tem obreiros que são melhores no evangelismo. Tem obreiros que são melhores na consagração. Tem obreiros que são melhores no louvor. Tem obreiros que são melhores na consolação. Quer dizer, então Deus chamou cada um segundo a sua chamada, segundo o seu propósito. Vamos lá. Um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualidades estão descritas em Títulos 6 e 9 para o presbítero, assim como em Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 7, denotando o aspecto sinônico dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quanto da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiro.
A importância dos presbíteros. Os presbíteros são importantes porque eles são pastores que trabalham, que governam, que cuidam, que ensinam na igreja e também fora da igreja. Não despreze os dons que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor, pelo conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbíteros. Substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja de cristã. Quer dizer então que os presbíteros, também existe um grupo de presbíteros que é um conselho. Entendeu? Vamos lá. O conselho de presbítero existe? Existe. É bíblico? É bíblico. É isso que eu quero que vocês entendam. O conselho de presbítero existe? Existe. É bíblico? É bíblico. A atuação do presbítero no Concílio de Jerusalém em relação a série de questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciões presbíteros foram chamados para debater e legislar. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 2 e 6 ao 9 ao 11. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos, e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observadas os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. A valorização do presbítero. Os presbíteros devem ser valorizados, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino. Como instruiu o apóstolo Paulo, os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O Novo Testamento mostra que, apesar de qualquer um pastor titular governo de uma igreja não é exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiro. Quem lidera a igreja não é apenas um único líder, mas é o conselho da igreja, conselho de obreiros. Existe um conselho que governa a igreja. A igreja não é governada sozinha, mas a igreja tem um conselho que governa a igreja. Isso é bíblico. Atos dos Apóstolos 20:17 fala isso. Vamos lá. Igrejas locais ao bom ordenamento do corpo de Cristo. 3. Deveres do presbítero. Qual que é o dever do presbítero? 1. Apacentar a igreja. Os presbíteros têm dever de alimentar o rebanho de Deus com exposição da santa palavra. Obreiro tem que ter palavra. Obreiro tem que ter Bíblia. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa. O apacentar das ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência. E que não é para ensinar com força, nem ensinar com violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Os obreiros, os presbíteros foram o conselho da igreja local. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar
na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las. Vou repetir. A liderança da igreja local tem duas esferas principais: atuação, o governo, que é o regente, que governa, e o ensino. Então você pode ter um presbítero ou dois presbíteros diferentes, um que governa e um que ensina, um que rege e um que ensina. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. Liderar o rebanho de Deus segundo o Novo Testamento e estar disponível para servir e não para ser servido. Quer dizer que o presbítero está disponível para servir e não ser servido. Com o objetivo de exercer competência essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo da igreja, na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus, chamado para tão nobre tarefa. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite no nome do Senhor. O ato da unção nos enfermos não pode ser banalizada na igreja local. Ela revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber a oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender essas demandas. Vimos que os termos presbítero, bispo, pastor são sinônimos. Presbítero, bispo, pastor é sinônimo. Eles se equivalem. As funções são equivalentes. Guarda bem isso. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com finalidade de contribuir à edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral na Assembleia de Deus, no qual os presbíteros exercem esse serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja local: evangelização e ensino da palavra. Portanto, os obreiros precisam ser bem selecionados, valorizados pela igreja local. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, presbítero, bispo, pastor são sinônimos. Todo presbítero é um pastor. Todo presbítero pastoreia. Agora vamos estar orando para que Deus venha despertar os obreiros, os presbíteros, derramar sobre eles graça, derramar sobre eles unção, poder, derramar sobre eles virtude. Vamos orar, porque Jesus está voltando. E nós possamos ser obreiros aprovados, tanto para servir a igreja, quanto também para ir para o céu. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, abençoa, Pai, cada um dos irmãos. Venha Deus abençoar os presbíteros, os evangelistas, os pastores, os diáconos, os membros, os mestres, em nome de Jesus. É isso, Pai, que eu te peço, que eu te agradeço, em nome de Jesus.
Amém.